de volta hoje. Boa tarde, hoje é quarta-feira, 23 de maio. Nós iniciamos aqui mais um Política em Debate para comentar o que acontece na política de Rio Preto e região. A gente começa com uma informação, comigo aqui está o repórter de política Vinícius Marques. Vinícius, o prefeito Edinho Araújo está lá em Brasília. Ele vai para Brasília e anuncia recursos para Rio Preto. Ontem foram mais 17 milhões de reais. É um projeto que foi aprovado, inclusive, no ano passado, na Câmara de Rio Preto, esse pedido de empréstimo junto ao Banco do Brasil, para diversos investimentos em várias pastas do governo. Olá, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. O Edinho foi para Brasília, o prefeito de Rio Preto, dessa vez num período um pouco mais tranquilo, né? Recentemente ele teve, logo depois de prestar depoimento lá no inquérito da Polícia Federal na questão sobre o Temer, ele foi lá para Brasília também, coincidentemente. Mas sim, assinou um empréstimo de 17 milhões para várias secretarias, né? Compra que demora, né? Compra de demora equipamentos, de computadores, tablets, maquinário, muito equipamento, muita máquina, retroescavadeira para a Secretaria de Serviços Gerais, para a Secretaria de Administração, a Educação, várias pastas vão ser contempladas. Esse valor, Vinícius, esse empréstimo é necessário, porque ontem eu conversei com o secretário da Fazenda, o Ângelo Bevilacqua, porque a Prefeitura não tem dinheiro próprio do Caixa 1, da fonte 1 da Prefeitura, para fazer investimentos. Até você, Vinícius, esteve essa semana lá na Câmara para acompanhar um balanço aí do primeiro quadrimestre desse ano, né? E a notícia não é nada boa, né? Em termos das contas da Prefeitura, no nível geral, está muito abaixo do previsto, o que não inclui só essa fonte 1, que é a arrecadação própria, né? O que todo mundo paga de IPTU, as empresas recolhem de ISS, está muito abaixo do previsto, na casa da arrecadação própria de 11 milhões de reais, Rodrigo. O IPTU, o déficit do IPTU? Do geral da fonte 1, da que fonte tem 1. mais impostos também municipais. Nessa fonte inclui-se, por exemplo, o repasse que depois que vem do ICMS, né, que é do Estado, o IPVA, repasse de IPVA. No final, o primeiro quadrimestre é considerado, por causa do IPTU, um dos melhores que existe, porque tem o pagamento de IPTU à vista. A Prefeitura espera muito no começo do ano arrecadar bem para depois ir segurando lá, mas não, já começou mal. Já começou com esses 11 milhões já dessa receita própria, do ISS muito abaixo, dá 4 milhões, 2 milhões de IPTU abaixo, o que levou o secretário da Fazenda a falar que a crise chegou no setor de serviços, que é o último setor que chega, uma crise econômica, e também reflete na queda do ICMS, do repasse do ICMS. Então eles falam realmente que a Prefeitura não tem recurso, tanto é que está buscando empréstimo atrás de empréstimo. Esse daí, de 17 milhões que o Edinho foi fazer lá em Brasília, na verdade ele já foi aprovado em outubro na Câmara de Rio Preto. O Legislativo tem que dar aval a esse endividamento do município, que é um endividamento, né? E em outubro, só agora que foi assinar, né? Que agora também já é época de campanha, tem um prazo para liberar isso, né? E o Edinho com certeza conseguiu liberar esse dinheiro depois de todo esse tempo por conta até do prestígio, dá para falar isso, por conta do prestígio político dele junto ao próprio governo Temer, né? Que ele foi participar lá em Brasília da Marcha de Prefeitos. Mas o prestígio que ele deve estar querendo mostrar mesmo é conseguir que a Caixa destrave todos os empréstimos que bloqueou no Brasil inteiro, né? Que são 200 milhões de reais que a Prefeitura estava pronta, queria assinar um contrato já e a Caixa cortou, bloqueou todos os empréstimos no país inteiro, aliás, né? E Rio Preto entrou nessa bolada. A Prefeitura conta muito com esse recurso, com esse outro empréstimo, para conseguir isso daí. E também os repasses sobre o balanço das contas, Rodrigo, os repasses federais de outras operações de crédito, que são obras, são as grandes obras que a gente vê aí na rua, por exemplo, o Andaló agora causando mais um transtorno, porque está sendo refeito uma parte dos corredores de ônibus, né? Isso daí vai um absurdo, isso daí com certeza vai acabar no Ministério Público ainda. Já hein? está. Então eu falo mais com ação na justiça para cobrar. Tá na mão do promotor quem Cláudio Santos apurar Moraes. a responsabilidade de quem cometeu esse erro aí, porque é mais dinheiro público indo, né? Então, agora uma obra que já estava pronta. O canteiro central agora que eles estão mexendo lá para erguer, acho que é calçado, para conseguir dar um nível de questão de acessibilidade ali. A obra
a rodovia ficou com a barriga, ficou uma coisa muito estranha ali. Tem uma canaleta, um vão entre a calçada ali, pessoa com deficiência tem uma grande dificuldade, pessoa sem deficiência também tem uma grande dificuldade. E engraçado que foi feito ali, em frente à prefeitura. Foi feito ali, não sei, ninguém viu, a empresa que é responsável pela obra, a Construeste, fala que cumpriu o contrato, a empresa que é responsável pelo projeto do plano de mobilidade urbana está sendo notificada pela prefeitura. A prefeitura disse que anunciou, nós revelamos que vai fazer uma perícia para ver, chegar à conclusão de quem que é a falha da empresa. A priori, a prefeitura sempre disse que essa ATP Engenharia, que é uma empresa do Norte, que fez o projeto do plano de mobilidade como um todo, considerado aí a prefeitura como falha, mas agora diz que vai fazer uma perícia para avaliar se a Construeste teve alguma falha, e aí acionar a justiça. Também tem que ver quem que falhou na prefeitura, né? Se teve, porque cadê a fiscalização? Teve a fiscalização disso. Ô, Vinícius, tem uma CPI andando nos corredores, sobre os corredores de ônibus, que é uma CPI que ela anda bem devagar, né, Rodrigo? Vinícius, esse não foi, o Edinho teve ontem buscando então esses 17 milhões, mas esse não foi o único empréstimo que ele busca, né? Ontem na sessão da Câmara, você acompanhou a sessão, o governo conseguiu aprovar um empréstimo de outros 10 milhões de reais, só que esse sim, ele é exclusivo para obras de recapeamento obras de infraestrutura. Só de ruas da cidade, né? Aquela questão da arrecadação, então, nesse repasse do quadrimestre das verbas federais, ficou 70 milhões menor que o previsto, né? O que mostra aí essa demora nas obras, essas obras aí de mobilidade que elas são... Isso porque é de mobilidade, né? Imagina se não fosse, né, Rodrigo? Todas atrasadas, todas mais caras e os repasses não vêm. Nós vamos voltar muito a falar disso ainda, né? E ontem na sessão aprovou esse outro empréstimo. A prefeitura tem hoje 230 milhões de endividamento, né? Na verdade, ela pode ter até 120% da receita, ela pode chegar a mais de 1 bilhão de endividamento. Então, por isso que a prefeitura sempre fala, não, estamos dentro do nosso limite, estamos abaixo, é só 17% da capacidade, então vamos continuar buscando. E ontem foi aprovado, depois de a Câmara segurar um pouco esse projeto, não é? 10 milhões de reais para recapeamento, se bem que o projeto não fala exatamente que trecho, que local que vai ser. Esse empréstimo, o outro 17 milhões junto ao Banco do Brasil, esse de 10 milhões junto ao programa Desenvolve São Paulo do governo do estado, né? Sim, que teve algumas críticas por causa que a taxa anual de juros é de 9%. Elevada, hein? É considerada alta e também os vereadores aproveitaram ali alguns para reclamar que está anunciado um recap aqui na região central e que a periferia está muito a desejar com na José Munia, né? Começou essa obra de recapeamento na José Munia por conta da construção do viaduto no final da José Munia, que vai transformar numa grande avenida, né? Você vai poder sair, ter acesso à BR a partir da Avenida José Munia, né? E houve críticas duras ontem. Por exemplo, o vereador Gerson Furquim, ele criticou duramente o prefeito por conta disso, de fazer um recapeamento que ele, ali naquela região, até não precisaria em alguns pontos, alguns trechos da avenida, e ao mesmo tempo na periferia a gente vê o asfalto de algumas ruas esfarelando, né? Dá para catar pedra no chão, né? Sem dúvida. Agora, quando até foi dito ontem na sessão, de fato, quando a atual gestão assumiu, o Valdomiro deixou a cidade bastante esburacada, né? Há de se reconhecer isso. Falam até hoje que o candidato derrotado, que era apoiado pelo prefeito Valdomiro Lopes, o deputado estadual Orlando Bolsoni, perdeu a eleição, um dos principais pontos por conta do buraco. Tinha muito buraco, realmente. Não que não tenha mais, tanto tem que as pessoas estão reclamando. E a prefeitura, apesar dessa questão de falta de recurso, vem mais verba para a educação, né? Apesar de estar investindo o mínimo. Mas essa falta de recurso, a prefeitura está abrindo também licitações aí de recursos próprios, Rodrigo. Tapa-buraco, recapeamento de 4 milhões. Contratos menores, né? 4 milhões, menor, mas 4 milhões, quase metade do empréstimo. Então, perto do empréstimo de 200 milhões é uma quirela. Mas serviços aí da usina do asfalto, para fazer recapeamento. Também tem um tapa-buraco que é feito pelo trânsito, mas é uma coisa que
o que se espera mais é o recap, né? Porque o tapa-buraco a gente vê cada rua aí que... Paliativo, né? Não, a rua está recortada, 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 recortada. É um tapa-buraco parece que nunca tem fim. E isso foi durante a sessão, foi aprovado esse projeto, assim como foi aprovado o repasse lá para a CD, né? Finalmente, né? Colocou fim num impasse grande aí. Quanto foi liberado para a CD? A lei é 2.400.000, porém o Conselho Municipal de Saúde entendeu que ele tem que aprovar o recurso por um ano, tem que passar pelo Conselho Municipal de Saúde. Ele então, é tem um deliberativo, ano garantido, né, o Conselho? R$100 mil por mês, tal qual era no convênio que ia ser encerrado. E aí, no próximo ano, o Conselho volta a analisar, mas já está garantido por lei, o que facilita, né? Não tem que ter uma nova discussão, tem uma lei já garantindo isso. E o Edinho evita um novo desgaste aí político Edinho, por conta dessa questão, né? E em função desse projeto, ontem na sessão tinha muitos ambulantes reclamando de retirada, que eles estão sendo notificados. O governo assim, resolve um problema, ontem na sessão resolveu o problema da ACD, já cai em outro, que é a questão dos ambulantes, porque né? usaram a ACD, os vereadores, para falar dos ambulantes, falar, ó, antes que vire isso. Qual que é a situação dos ambulantes? O que os ambulantes foram lá reivindicar? O apontamento feito ali, um dos ambulantes foi até a Tribuna Livre, Rodrigo, é que eles estão há vários anos em alguns locais e estão sendo notificados pela Secretaria, acho que é de Desenvolvimento Econômico, com prazo para retirar, sair, de 15, de 20 dias. E, evidentemente, quando as situações desse tipo acontecem, procuram-se gabinetes de vereadores, né? E aí aprovou um projeto do Furquim que dá uma garantia para quem já está instalado. É um assunto polêmico, se a prefeitura está notificando gente que já está no local há 10 anos, mas está irregular, então ficou 10 anos irregular, e aí nisso o governo, por parte de alguns vereadores, principalmente do Furquim, ele foi bastante atacado, né? A gente vê que o que acontece, alguns ambulâncias se instalam em uma determinada localidade, não há fiscalização num período grande, um período grande de tempo. Bem grande, 10 anos. Então, aí chega um governo que resolve fiscalizar o setor, aponta a irregularidade e o ambulante, que provavelmente, geralmente, são empresas familiares, ou até ele gera 1 ou 2 empregos, aí, 3 empregos, aí, dependendo do tamanho do espaço, e gera uma questão aí que é complicada, né? Um ambulante, porque ele está ali, provavelmente ele deve pagar água, luz. Sim, como é que o SEMAI liga essa água, por exemplo, no local que seria irregular? Então, e aí foi aprovado nessa discussão ampla e com muitas críticas pontuais ao governo, foi aprovado um projeto do Gerson Furquim, aqueles projeto extenso, complexo, permitindo uma regularização, dando uma brecha. E foi como se falasse o próprio, o Furquim falou, agora jogou o abacaxi de volta para o governo, falou, agora aprovaram, o projeto foi aprovado. O vereador Gerson Furquim, ele é um dos vereadores que não faz parte da base do governo, né? E ontem ele até brincou. Dá uma cutucada no governo e falou, olha, aqui não subestime a inteligência dos vereadores, porque aqui o mais bobo é vereador, ou seja, vota. O recado que eu entendi foi esse, ou seja, o mais bobo aqui é vereador, está eleito, tem o voto, e o governo precisa dos votos, né? E aí, Rodrigo, me chamou a atenção de algumas críticas que ocorriam por parte de alguns vereadores, está realmente começando, porque, como a gente já falou muitas vezes aqui, o governo tem muita dificuldade na Câmara, ontem não teve para aprovar os seus projetos, porém isso também está se mostrando que uma parte dos vereadores está se alinhando com o governo, né? A gente percebe isso, tanto o Fábio Marcondes, como já criticou, o Israel Sestari falou muito bem dele, outro dia ele falou de CPI, o Paulera também, durante a sessão... O Israel Sestari foi chamado de primeiro-ministro pelo Anderson Branco, o próprio Jean Dornelas, né? E o Branco foi chamado de primeiro-ministro pelo Anderson Branco por causa de relação que estava tendo notificações ou proibições ou também fiscalizações com relação a templos religiosos, né? Isso em algumas avenidas da cidade. Né? E aí o Branco, eu gravei um vídeo dele chamando o Israel de primeiro-ministro e falou que ia lotar a Câmara
E jogar a Câmara e lá no gabinete do prefeito, levar toda essa turma aí do... Jogar a batata lá no colo do prefeito. No colo do prefeito, levar todo esse pessoal das igrejas evangélicas lá no gabinete do prefeito. E aí o que aconteceu na sessão? Foi lá o Branco falar na tribuna, falar que estava tendo um entendimento, que estava chegando à Câmara, um projeto aí para poder regularizar essa situação. Então o Edinho realmente atendeu aí algum pedido. Nós estamos avaliando aqui, nós estamos fazendo uma reportagem sobre esse projeto, o projeto está aqui. O projeto de lei chegou na Câmara tá para atender os anseios do Branco. Não sei se para atender só os anseios do Branco, mas segundo o próprio Branco, sim. Aqui está liberando, mudando regras para a instalação de templos religiosos em distrito e mini distritos industriais. E com isso aqui, Rodrigo, está também mudando a lei de zoneamentos em alguns locais, né? Por exemplo, aqui nós temos aqui na Vila Madalena, perto da Danilo Galeazzi, na Avenida Roberto Marinho, que é lá em cima, também alterando, e o prefeito, né, a justificativa desse projeto, ele fala claramente aqui, o projeto visa regularizar a situação existente atualmente em menos distritos. Então, e a alteração do zoneamento... Isso, de certa forma, Vinícius, não desmoraliza o secretário Israel Martins por conta do Israel Sestari junto aos vereadores, porque os vereadores foram lá, conversaram com ele, ele falou não, foi pressionado aí pelos vereadores, os vereadores disseram não para ele, foi chamado primeiro-ministro, aí vem o Edinho e apresenta o projeto. Bom, mas então, com o Israel sabendo, porque o Israel bastante elogiado ontem e tal, mas o projeto é do prefeito. Nós estamos perguntando aí para a prefeitura, já que o prefeito diz que está regularizando a situação fática existente, nós estamos perguntando qual é a situação fática existente, quantos são, né? E está permitindo com isso também, Rodrigo, queira ou não, essa lei está abrangendo a possibilidade de instalação de templos religiosos. Se está alterando a lei para permitir é porque não podia, né? Então nós estamos vendo a dimensão disso. E por outro lado, eles falam que isso nos distritos e mini distritos estão mais afastados, é melhor do que no centro, mas no centro tem melhor que ver ocupar o imóvel, melhor ocupar anuência. imóvel nesses locais do que deixar abandonado, né? Ainda mais que seria em tese para igrejas que fariam bem para aquele agora espaço. Há queixas com relação à instalação de templos em muito próximas zonas residenciais, né? E tido alguma queixa, isso não é permitido. O que o Branco falou era em relação a alguns locais, a gente está vendo se são esses locais que o prefeito está abrangendo aí, permitindo a instalação desses templos, né? É um assunto também que não deixa de ser polêmico, né? Porque na hora que votar, o que vai ter bastante gente ali, com certeza, ligada ao Branco, que fez essa intermediação com os pastores, não é isso? Então vai estar lotado realmente essa sessão para votar esse projeto do próprio Edinho. Legal. Ministro, te agradeço. Só ficando aqui um último para registrar para vocês aqui. Na região, hoje na coluna do Diário, a gente trouxe também a abertura de uma comissão processante pelos vereadores da Câmara de Tanabi. Eles, até uma reportagem que você fez, Vinícius, em relação a casos de nepotismo, os vereadores abriram uma comissão processante que pode levar à cassação do prefeito Norair Cassiano da Silveira. Vinícius, vai ser o terceiro, nós já tivemos 2 vereadores cassados este ano na região. O prefeito de Monte Aprazível, o Nelson Montoro, e o prefeito de José Bonifácio, o Celso Gaúcho. Esses prefeitos estão recorrendo, disseram que vão recorrer à justiça para tentar voltar ao cargo, e agora o prefeito Norair também nessa situação. O que está acontecendo? A política é um pouco dinâmica, né? Mal ingressou o Ministério Público com ação com relação nesse ao caso prefeito em Tanabi, e já abriu-se aí a comissão. Como se vê em todos os locais, se o prefeito tem a maioria da Câmara, ele evita. Se não tem... Ele diz que lá são 11 vereadores e que são necessários 11 votos para cassar o mandato dele. Para abrir a comissão, comissão processante, foram 5 votos. Na verdade, empatou. 5 votos a favor, 5 votos contra, e o presidente da Câmara desempatou para abrir a comissão. Mas já não é um bom sinal para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que a força política dele vai impedir, que a oposição lá não teria esses 8 votos
para levar a sua cassação. Mas isso é uma coisa que a gente vai trazer aí ao longo dos próximos dias. Essa última que teve, qual que foi? O Nelson Montoro de Monte Aprazível. Quantas horas durou a sessão? Foram quase 14 horas de sessão. Então é bem... dura bastante tempo, os debates são... vai defesa para lá, defesa para cá e depois disso uma votação apertada também lá. Vamos ver como é que vai ser aqui. Legal. De qualquer maneira, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente retorna na sexta-feira com política em debate extraordinário e previsto. Está prevista aí a visita do Guilherme Boulos. Ele é o pré-candidato a presidente do PSOL e ele estará aqui em Rio Preto, e há aí uma organização, nós estamos acabando de fechar essa agenda com a staff aí do deputado estadual João Paulo Rilo, para trazer o Boulos aqui, para ele explicar aí quais são suas principais propostas nessa pré-candidatura para a presidência da República, Vinícius. Para o governo, para a presidência da República, para Nós tivemos aqui semana passada o João Dória, né? O pré-candidato a governador pelo PSDB. Com as mudanças que foram feitas na legislação, esse é um período que a gente ia entrar em convenções, né, Rodrigo? Então, uma pré-candidatura, na verdade... A pré-campanha é muito maior do que a própria campanha, né? Então, pré-candidatura e podia mudar para pré-campanha, porque todo mundo está fazendo campanha, né? Tanto que pode até doar agora para pré-campanha, pré-candidaturas, para ter doações para pré-campanha. Legal. Pessoal, obrigado e um abraço. Obrigado a todos, obrigado.